Passada esta tão próspera vitória, tornando Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quando soube ganhar na dura guerra, o caso triste, digno da memória, que do sepulcro os homens desenterra, quando aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tu só, tu, por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta a morte sua, como se fosse pérfida inimiga. Se dizem, fer amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano da alma leda e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de seus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus formosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quando enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo enfim tu por amor despesas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo essas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria. Tirar Irmeis ao mundo determina, por lhe tirar o filho a quem tem preso, crendo com o sangue só da morte ingina, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso, do furor Mauro fosse levantada contra uma fraca dama delicada? Traziam-na os órricos algozes ante o rei, já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixavam, que mais que a própria morte a magoava. Para o céu cristalino levantando, com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos estavam atando um dos duros ministros rigorosos. E depois nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade a mãe temia, para o avô cruel se dizia. Já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes, que somente nas rapinas aéreas têm um intento, com pequenas crianças viu a gente, tem tão piedoso o sentimento. Com mãe do Nino já mostraram, e com irmãos de Roma edificaram. Ó tu, que tens de humano o gesto e peito, se de humanos é matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A essas crianças tem respeito, pois não tens a morte escura dela. Movia-te a piedade sua minha, pois não te move a culpa que não tinha. E se, vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem prendê-la por não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar posso a piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali com amor intrínseco e vontade, naquele quem, por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, não lhe perdoam. Arrancam das espadas de aço fino, e os que por bom tal feito ali apregoam, contra uma dama, ó peitos carniceiros, feroz vos amostrais e cavaleiros? Contra a qual a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com ferro e duro, o duro pirro se aparelha. Mas ela os olhos com que o ar serena, bem como paciente e mansa ovelha, na mísera mãe expostos que endoidece, ao duro sacrifício se oferece. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinham as obras que o amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus cegados tinha, escarniçavam, férvidos e irosos, o futuro castigo não cuidosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar daquele dia, como da ceva mesa de tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria, o nome do teu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço o repetistes. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi, cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela. O cheiro traz perdido e a cor murchada. Tal está morta a pálida donzela, seca dos rostos as rosas e perdida a branca e viva cor com doce vida.
As filhas do Mondego a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que lhe passaram. Viede que a fresca fonte rega as flores, que lágrimas são água e o nome amores. Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que, em tomando o reino a governança, tomou dos fugitivos homicidas. Do outro predo cruíssimo os alcança, que ambos inimigos das humanas vidas, o concerto fizeram em duro e injusto, que com Lepto e Augusto, e Antônio fez Augusto. Este castigador foi rigoroso, de latrocínios, mortes e adultérios. Fazer nos maus cruezas feriroso, eram seus mais certos refrigérios. As cidades guardando o justiçoso, de todos os soberbos vitupérios. Mais ladrões castigando a morte deu, que o vagabundo Alcides ou Teseu. Do justo e duro Pedro nasce o brando, vede da natureza o desconcerto. Vede da natureza o desconcerto. Remisse sem cuidado algum Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto. Que vindo do castelhano devastando, as terras sem defesa esteve perto, e destruísse o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca gente. Foi castigo claro do pecado, de tirar Leonor do seu marido, e casar-se com ela de enlevado, num falso parecer mal entendido. Ou foi porque o coração sujeito e dado, ao vício vil de quem se viu rendido, mole se fez e fraco, e bem parece que um baixo amor os fortes enfraquece. Do pecado tiveram sempre a pena muitos, que a Deus quis e permitiu. Os que foram roubar a bela Helena, e com Ápio também a Tarquino viu. Por quem Davi santo se condena? Ou quem tribo ilustre destruiu de Benjamim? Bem claro não ensina, por Sarra Faraó, Siquém por Dina. Eis, pois, os peitos fortes enfraquece, o inconsenso amor desatinado, bem do filho de Alquimena se parece, quando um falho andava transformado. De Marco Antônio a fama se escurece, como ser a tanto Cleópatra enfeitiçado. Tu também, Peno próspero, o sentistes, depois que a moça viu na pulha viste. Mas quem pode livrar-se porventura dos laços que o amor arma brandamente, entre as rosas e a neve humana pura, ou ouro e alabastro transparente? Quem de uma perigosa formosura, de um vulto de medusa propriamente, que o coração converte e tem preso, em pedra não mais em desejo aceso? Quem viu um olhar seguro, um gesto brando, uma suave angélica excelência, que insista sempre as almas transformando, que tive contra ela resistência? Que tivesse contra ela resistência? Desculpado por certo está Fernando, por quem tem amor de amor e experiência. Mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Bom, essas aqui são as estrofes finais do terceiro canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui o terrível caso do assassinato de Inês de Castro, que acontece durante o reinado do rei Afonso IV de Portugal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu tô aqui em mais um vídeo com vocês, comentando a grande obra de Camões, Os Lusíadas, aqui terminando finalmente de ler o terceiro canto da obra. Para contextualizar aqui, antes da gente fazer os comentários, né, contextualizando um pouco o que está acontecendo aqui nos Lusíadas. Quando a frota do Vasco da Gama estava navegando ali na costa africana oriental, eles chegaram no reino de Melinde, que é um reino africano muçulmano ali. E eles foram muito bem recebidos pelo monarca local. Como eu já comentei nos vídeos anteriores com vocês, né? Esse encontro acontece ali no finalzinho do segundo canto e um pouquinho no começo do terceiro, né? Os portugueses chegam ali e graças à influência do deus Mercúrio e da deusa Fama, os portugueses são bem quistos ali, né? Essas duas divindades espalharam um bom nome de Portugal ali, o que fez com que o monarca e o povo de Melinde tivessem apreço pelos marinheiros ali portugueses que estavam passando por ali. E assim, quando o rei de Melinde vai até as naus portuguesas para conhecer Vasco da Gama, ele faz um pedido, ó, eu quero que você me conte a história de Portugal, que é essa sequência de vídeos aqui que eu estou fazendo para vocês, nesse momento aqui da obra, é Vasco da Gama, Camões, por meio de Vasco da Gama, contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Então, o começo do terceiro canto é isso, é que Vasco da Gama concordando com esse pedido, ele diz, eu vou contar a história de Portugal, e ele começa descrevendo o território da Europa, identificando as várias regiões, até ele descer e descrever a região da Península Ibérica, né? E ali falar e dizer que ali ocorreram os grandes conflitos, principalmente ali os conflitos dos cristãos com os muçulmanos. Aí a gente vai ver na sequência de eventos que levaram à fundação do Reino de Portugal e a sucessão dos vários monarcas até chegar aqui no Afonso IV, né? No nosso vídeo passado a gente viu que durante o reinado do Afonso IV ocorreu a Batalha de Salado, né? O reino de Portugal foi socorrer o reino de Castela, que estava sofrendo a invasão de um grande exército muçulmano, né?
um rei imperador ali do muçulmano ali do Marrocos, ao se unir com um rei muçulmano ali de Granada, reuniu um exército muito grande, segundo Camões, o maior exército da humanidade até então, e começou a invadir a Península Ibérica. No vídeo passado, a gente viu que a Batalha de Salado é a união do rei Afonso IV de Portugal com o rei Décimo I de Castela, né? A união desses dois exércitos cristãos contra os exércitos muçulmanos e, por mais, mesmo estando em menor número, os cristãos mais uma vez venceram, né? A gente vê aí ao longo da história que Camões vai descrevendo pra gente que os exércitos de Portugal sempre estiveram em menor número, mas mesmo assim sempre venceram. Então, é isso que aconteceu na estrofe anterior, no nosso vídeo anterior, nas estrofes anteriores. E agora a gente vai ver um outro evento que também acontece aí, né? Eu já li aqui pra vocês, mas vamos estar relendo e explicando devagarzinho. O evento de Inês de Castro, né? Que foi uma amante e depois se descobriu que foi uma esposa com quem o príncipe Pedro, filho do Afonso IV, se relacionou e teve vários filhos. Mas como ela era uma mulher castelhana e tanto o rei Afonso como os nobres e o povo português não queriam essa interferência castelhana ali no trono português, né? O Afonso IV mandou assassinar ela. Então aqui a gente vê o tema do nosso vídeo de hoje é o triste assassinato de Inês de Castro. A nossa leitura aqui vai da estrofe 118 até o final, a última estrofe aqui do terceiro canto, que é a 143, ou seja, da 118ª até a 143ª. Passada esta tão próspera vitória, tornando Afonso a Lusitânia terra, ao se lograr da paz com tanta glória, quanto a soube a ganhar na dura guerra. Aqui, né, vai ser o tema, essa estrofe aqui é o tema do que vai acontecer nas estrofes seguintes até o finalzinho ali. O que a gente vai... Esquecendo, né? A gente vai ver então aqui nessas estrofes o assassinato de Inês de Castro, o contexto, e como foi o reinado do rei Pedro I, né? Que foi o esposo, o amante dela. Né? Aqui nessa estrofe, a 118, é um resumo desses eventos, né? Como foi o que levou ao assassinato de Inês de Castro. Nessas primeiras estrofes aqui é passada esta tão próspera vitória, ou seja, após a vitória de Salado, onde os reis portugueses, o rei de Portugal se uniu ao rei de Castela e venceu o exército muçulmano, né? Tornando Afonso a Lusitânia terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. Ou seja, né? Passada esta guerra, o rei Afonso retorna para as terras de Portugal para celebrar sua vitória e tá se recuperando, né? Afinal, foi uma batalha muito dura, muito custosa. O caso triste e digno da memória, ou seja, acontece o caso após o retorno do rei Afonso dessa batalha, ocorre nessa época o triste caso e digno de memória, ou seja, digno de se manter na memória, que do sepulcro os homens desenterram, ou seja, os homens desenterram do túmulo, ou seja, eles vão revivendo assim esse triste caso. Aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha, ou seja, aconteceu o caso daquela mulher miserável que depois de ser morta foi coroado rainha, que é Inês de Castro, né? A gente vai ver aqui que ela foi assassinada, mas o esposo dela, ela ainda diz que, ainda não, isso é bem confirmado, que depois que o rei Afonso IV morre, o filho dele, o príncipe Pedro, assume como Pedro I. E ele vai e coroa, pega o corpo, o cadáver de Inês de Castro e coroa ela rainha. Ou seja, ela morta foi coroada rainha, ficou ali o cadáver dela. E é dito até que ele obrigou os nobres portugueses a beijar a mão dela, né? Esse aí é o caso, são eventos que engrandecem essa história tão triste. Tu só, tu amor com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta a morte sua, como foste pérfida inimiga. Aqui, né, é Camões falando do amor. Aqui a gente vê nessa versão que eu tô lendo, que a palavra amor tá no maiúsculo. Provavelmente aqui eu vou estar interpretando com vocês que é Camões se referindo à divindade amor, que é o Cupido, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar daquela divindade que é o Cupido, que ele é personificado por às vezes por um menininho, uma criancinha segurando um arco com flecha, e essa flecha ele dispara e faz as pessoas se apaixonarem, e isso causa uma grande confusão, né? Ou seja, aqui as confusões, as desgraças causadas pelo Deus amor. Ele também amor aqui é o nome romano dele. Então aqui é Camões se dirigindo ao amor, comentando isso, né? Que com sua força ele obriga ele faz a vontade humana, o coração do humano causar tantos problemas, né? Desta causa molesta a morte sua como se fosse
como se for a pérfida inimiga, ou seja, foi por causa do amor que Inês de Castro morreu e aconteceu tudo isso, né? Afinal, o Cupido, né, o deus amor, fez com que o príncipe português se apaixonasse por ela e causou tantos problemas, como a gente vai ver. Se dizem, fera amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspero e tirano tuas aras banhar em sangue humano, né? Ou seja, a vontade do... Aqui Camões meio que insultando e criticando o amor, falando que ele não se contenta com as lágrimas e o sofrimento que ele causa, mas somente com o banho de sangue. Mais pra frente a gente vai ver Camões mencionando alguns eventos, além deste, né, além do assassinato de Inês de Castro, que o amor, a paixão, o sentimento humano levou a banho de sangue, ou seja, guerras e conflitos que foram causados pelo amor. Estava linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano da alma leda e cedo, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego. Ou seja, ali estava tranquila, né? Aqui, um pouco antes, aqui Camões começa a narrar o que aconteceu, né? Estava ela tranquila ali. Nessa época é dito que, meio no contexto, ela já tinha se relacionado com o príncipe Pedro, ele já estava viúvo da sua primeira esposa e o rei Afonso IV foi e exilou ela, ou seja, baniu ela para ela ficar longe dele, né? Porque a influência dela e principalmente dos irmãos dela que eram castelhanos era muito grande e os portugueses, tanto o monarca como os nobres e o povo temia essa influência em Castela, a influência castelhana sobre Portugal, né? Até temendo que a linhagem portuguesa passasse a ser castelhana, né? E isso veio quase a acontecer. A gente vai ver mais pra frente o desenrolar da influência dos castelhanos em Portugal, mais pra frente nos nossos próximos vídeos, que é o tema do quarto canto. Mas aqui ele tá comentando, né, que ela estava tranquila só ali em paz no seu canto, naquele engano da alma leda e cedo, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego. Mondego é uma região ali de Portugal. De teus formosos olhos nunca enxurto, os montes ensinando as ervinhas, o nome que no peito escrito tinha. Ou seja, ela estava ali no exílio, somente ali relembrando e dizendo o nome do seu amor, né? Ela ensinando para as ervinhas ali, para os montes, comentando o nome do amor dela, que era Pedro, né? Ela também amava Pedro. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moral. Ou seja, ela ficava lembrando ali o nome do príncipe, né? Porque ela estava exilada, ela estava sozinha. Então, as lembranças ficavam revivendo o nome do príncipe na cabeça dela. Que sempre ante seus olhos te traziam quando os teus formosos se apartavam. Quando os teus formosos se apartavam. Ou seja, né? Ela dormia e sonhava com ele. Quando os olhos se apartavam, quer dizer que os olhos se fechavam, que é o momento que a gente dorme. Ou seja, aqui, né? Que sempre ante teus olhos te traziam quando dos teus formosos se apartavam. Seja, ela ia dormir, a memória ficava trazendo para ela as lembranças do amado Pedro, do seu amado Pedro. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam. Ou seja, à noite ela sonhava com ele e de dia ela ficava pensando nele. Ou seja, ela estava ali no exílio sofrendo com com a separação deles, né? Eles não estavam juntos. Embora a história diga que o Pedro conseguia visitar ela escondido e ele até conseguiu se casar com ela, né, escondido nessa época. Enquanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria, né? Assim, eram as memórias felizes que ela tinha, né, do seu amado. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo enfim tu por amor desprezas, quanto um gesto suave te sujeita. Aqui é uma referência, né? As influências do amor. É dito aí que os portugueses tentaram casar o príncipe Pedro novamente, mas ele rejeitou. Tudo que ele queria era a sua amada Inês. Vem destas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo que respeita, o murmurado povo e a fantasia, do filho que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina. Aqui eu lendo o finalzinho da centésima vigésima segunda e o finalzinho, o comecinho da centésima vigésima terceira, ou seja, assim, vendo essa questão, o rei Afonso aqui, né, o velho pai sisudo, que respeita o murmurar do povo, ou seja, ele respeita o desejo do povo, ele estava sob influência dos portugueses, tanto dos nobres portugueses e do povo também, né, Portugal ali, apesar de ser um reino cristão, ele não se dava bem com os castelhanos e com os espanhóis, né? A gente já viu isso nas estrofes, nos nossos comentários anteriores das estrofes passadas, que vira e mexe Portugal não lutava também contra os cristãos, né? Os portugueses travavam guerra contra os espanhóis ali. Então, ele determina, né, como o filho não queria se casar de novo e temia essa influência, o rei Afonso determinou o assassinato dela, ou seja, ele falou, tem que matar Inês de Castro. Por lhe tirar o filho que tem preso, crendo que com o sangue só da morte indina, matar do firme amor
o fogo aceso, ou seja, ele acreditava que, como Inês de Castro roubou o coração do príncipe Pedro, somente o assassinato dela ia apagar o fogo deste amor, e assim, depois dela morta, talvez o rei Afonso IV acreditava que quando Inês, depois de um tempo de Inês ter sido assassinado, o príncipe ia continuar, ia esquecer ela e casar com outra mulher. Que furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro fosse levantada contra uma fraca dama e delicada? Ou seja, aqui é Camões questionando, né? Como é que loucura é essa que levou a um guerreiro como ele, como Afonso IV, que levantava a sua espada somente contra os muçulmanos e contra os seus inimigos, agora querer voltar as suas armas contra uma mulher indefesa? Vamos ler aqui de novo. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro, aqui o furor dos muçulmanos, Mauro é os mauritanos, é uma referência aos muçulmanos, fosse levantada contra uma fraca dama delicada, ou seja, questionando, né, que loucura é essa, o que levou a essa situação? Uma pergunta que Camões faz. Camões, lembrando, a gente está lendo aqui Camões por meio de Vasco da Gama, ou seja, Vasco da Gama que está contando essa história para o rei de Melinde. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade. Ou seja, ela já foi capturada e trazida ali diante do rei Afonso de Portugal. Né? Alguns homens portugueses capturaram ela. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte cruel o persuade. Ou seja, quando o Afonso IV encontra ela, aqui Camões coloca que ele ficou um pouco apiedado, né? Ele falou, não, acho que eu não quero mais matar ela. Porém, a pressão dos nobres, do povo de Portugal, querendo se livrar dessa castelhana, fez com que ele decidisse matar ela. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e os filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, que a gente vai ver como ela se apresenta triste e chorosa diante do rei Afonso IV, onde ela vai implorar por sua morte, né? A gente vai ver a partir dessas estrofes, né? Essa estrofe aqui, a 124ª, termina com uma vírgula, ou seja, o sentido dela continua na próxima, mas aqui, né? Com tristes e piedosas vozes, ou seja, ela parece triste, com uma voz doce, por favor, tenha misericórdia de mim. A gente vai ver a argumentação da pobre Inês de Castro aqui. Que, né, de saudade do seu príncipe, ou seja, a voz dela estava assim, ela estava nessa situação porque ela tinha saudade do seu amado príncipe. Né? E os filhos que deixava, né, ela também tinha os seus filhos que já teve com ele, ela teve 4 crianças com o príncipe. Né? Que mais pra morte a magoava, ou seja, até ela ficava nessa situação por causa que temia ser morta e também e ela estava de uma forma tão triste que conseguia comover até a morte. Para o céu cristalino levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos lhe estavam atando um dos duros ministros rigorosos, ou seja, ela ergue o seu pescoço para cima, né? Para cima porque ela estava ajoelhada diante do rei Afonso IV, né? E ela não consegue levantar as mãos para cima porque ela estava sendo segurada pelos seus algozes. Os homens que vão assassinar ela nesse momento a gente imagina que ela estava assim presa, né? Cada um deles segurando o seu braço. E depois nos meninos atentando, aqui Camões descreve que os filhos dela foram levados juntos, né? Ela e as crianças estão ali diante do rei Afonso IV. Que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia. Ou seja, né? Agora ela vai começar a implorar por sua vida, né? Ela olha, né, para os seus filhos que são netos do Afonso IV, temendo que eles venham a ser órfãos. Ou seja, aqui é o momento que ela implora pela vida dela. Aqui são as falas de Inês de Castro diante do rei Afonso IV. Se já nas brutas feras, cuja mente natural fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas tem intento, com pequenas crianças viu a gente, tem tão piedoso sentimento. Ou seja, aqui ela está dizendo que é possível até entre as feras, as criaturas ferozes da natureza, encontrar piedade, né? Se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, a natura aqui está em maiúsculo, geralmente, né, é referente à natureza também. Pode ser alguma divindade que é criadora dos seres, né, dos animais. Mas aqui dizendo que é possível encontrar misericórdia até os animais cruéis podem ser misericordiosos em algum momento. Né? E nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm um intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, né? Algumas lendas dizem que algumas aves são tão grandes que elas conseguem pegar pequenas crianças assim, mas em algum momento até essas aves cruéis que raptam crianças conseguem ser piedosas, né?
como a mãe de Nino já mostraram e com os irmãos de Roma edificaram, né? Aqui é uma referência a alguns efeitos, algumas lendas da antiguidade do passado, onde criaturas tiveram misericórdia, né? Ou seja, animais que naturalmente iam atacar e ser brutais, iam ser, de acordo com o instinto, a natureza deles, iam ser cruéis, mas por algum motivo eles foram piedosos, né? Aqui, eu vou até que pegar minha colinha aqui para ler a 120, a estrofe 126 aqui com vocês. Aqui, né? Aí é uma referência aqui com os irmãos, como com a mãe de Nino já mostraram, ou seja, dito na mitologia que essa personagem aqui ia ser morta por algumas criaturas, mas elas não foram atacar. Mas essa de baixo aqui, com os irmãos que Roma edificaram, é mais conhecida, né? Rômulo e Remo. É dito na história que esses dois meninos órfãos foram criados por uma loba. Então imagina aí, um lobo, uma criatura feroz, mas por algum motivo ela se foi lá e criou aqueles dois meninos. Segundo algumas fontes, loba quer dizer, é um termo que chama-se prostituta. Então, na verdade, os dois não teriam sido criados por um animal, uma loba de verdade, mas sim por uma prostituta. Foram amamentados por uma prostituta, né? Talvez essa história seja assim. Mas aqui é a argumentação que a gente vê de Inês de Castro. Ela dizendo, ó, até os animais ferozes podem ter piedade, então tenha piedade de mim. É isso que ela quer dizer, é isso que Inês de Castro está dizendo. Ó tu que tens de humano gesto e peito, ou seja, tu, rei, você é humano, você tem a aparência de um ser humano e tem um aspecto de um ser humano, não de uma criatura, de uma fera, de um monstro insensível, de uma criatura da natureza que não tem sentimentos. Se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, ou seja, né, você vai me matar só porque, sendo que o meu único erro foi conquistar o coração do seu filho, do príncipe. Era isso que ela está dizendo. Essas criancinhas têm respeito, ou seja, se você não se compadece pelo meu erro de ter me apaixonado e ter apaixonado o príncipe, tenha misericórdia dessas criancinhas, né? Então a gente imagina ela ali ajoelhada com os filhos delas próximos. Pois não tem a morte escura dela. Mova-te de piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. Assim, já que ela está argumentando pela vida. Falou, ó, se você me matar, essas pobres crianças vão ser órfãos. É isso que ela está querendo dizer aqui. Então tenha piedade de mim. Se você não pode ter piedade só porque, pelo meu erro de ter me apaixonado, tenha piedade dessas crianças. E se vencendo a Maura a resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem para perdê-la não fez erro. Ou seja, ó, se você foi tão poderoso ao enfrentar os muçulmanos, né? A Maura a resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, ou seja, né? Ele deu fogo e ferro e morte. Com fogo e ferro ele deu morte para os muçulmanos. Ele também tem que saber ser piedoso com uma pessoa que não fez nada de errado, né? Que é ela, né? A quem para perdê-la não fez erro, ou seja, quem vai perder a vida sem ter feito erro algum, né? Ou seja, ela implorando, ela tendo misericórdia, pedindo por misericórdia. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro. Ou seja, se ele não consegue perdoar ela por um erro que segundo ela nem existe, então que poupe sua vida e como castigo coloque ela em exílio, né? Em exílio novamente, né? Era aí que põe-me em perpétuo e mísero desterro, ou seja, me exile em perpétuo, um perpétuo é eterno. Então, mísero miserável, ou seja, me bana daqui, me expulse dessas terras. Na Sítia fria ou na Líbia ardente, onde em lágrimas vive eternamente, né? A Sítia, né, é uma região que contempla ali o norte, quase o norte da Europa, quase ali já indo para a Ásia. Era uma região ali que tinha esse nome. A gente já viu em algumas estrofes anteriores Camões mencionando essa. No começo do terceiro canto aqui, né, ele fala que o norte da África, do norte da Europa era conhecido como Sítia, era habitado por esse povo. Mas aqui é o norte, as regiões frias do norte da Europa. Ou na Líbia Ardente ali é o norte da África, né? A região quente, ou seja, me bana para uma região ao norte muito fria ou ao sul muito quente, onde eu viva eternamente em minhas lágrimas, né? Ou seja, possa viver o resto dos dias delas viva e sofrendo. Põe-me onde se te usa a fericidade, entre leões e tigres, e verei se neles achar posso piedade que entre humanos, peitos humanos não achei. Ou seja, me coloque e me bana para um lugar onde eu fique no meio de feras terríveis, entre leões e tigres, né? Porque ali no meio deles eu vou encontrar a piedade que entre vocês, homens, eu não achei, né? Todo mundo odeia ela, quer matar ela, os portugueses querem ver ela morta. Então aqui ela argumentando, implorando por sua vida. Ali com amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, ou seja, ali continuando o amor por quem eu morro, ou seja, o amor que ela tem pelo príncipe Pedro.
Criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Ou seja, ali no exílio ela diz que vai criar os filhos dela sozinha, né? E que são netos do rei Afonso, né? Que refrigério sejam da mãe triste, ou seja, refrigério, seja um refresco, algo que, né? Refresco é aquilo que diminui no nosso calor, a gente está ali com um calor muito grande, aquilo suaviza a nossa vida, ou seja, elas vão ser a única alegria dessa mãe triste, né? Afinal, ela vai estar longe do seu amado, mas pelo menos ela vai estar viva. Aqui é o final da argumentação. Aqui, termina aqui, então, as palavras que Inês de Castro diz para o rei Afonso, onde ela implora por sua vida. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, não lhe perdoou. Ou seja, o rei Afonso IV fica comovido por essas palavras, né? E tá ali diante vendo os netos dele, né? Os netos que o filho dele teve com a amante dele. Ele fica, né? Ele fica comovido, ele até decide não matar ela, mas ele tá sob a influência do povo de Portugal, dos nobres portugueses que querem vê-la morta. Então, ele decide executar ela, né? Mas o pertinaz povo e seu destino, ou seja, o destino de Inês, né? O destino dela, que dessa sorte eu quis, não lhe perdoou. Ou seja, o próprio destino de Inês, é uma forma que Camões está dizendo que desejaram, que levaram ela a ser morta, executada. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoaram, ou seja, né, os algozes, os homens que manipularam, que convenceram o rei Afonso a capturar e executar ela, agora sacam suas espadas. Contra uma doma ao peito os carniceiros, feros os amostrais e cavaleiros, ou seja, aqui é Camões questionando, né? Nossa, vocês, cavaleiros, se mostram bravos e ferozes contra uma dama? Como vocês se consideram cavaleiros se vocês utilizam sua força contra uma mera dama, né? Contra uma dama ao peito os carniceiros, feros os amostrais e cavaleiros, ou seja, como vocês se consideram cavaleiros se vocês fizeram isso, né? Questionando, né? Um homem, ou seja, um homem não deveria executar uma mulher. Qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com o ferro duro pino se aparelha. Aqui Camões vai começar a comparar o assassinato de Inês de Castro com o assassinato de alguns personagens da antiguidade, das lendas, da cultura da antiguidade. Ou seja, aqui ele compara o assassinato da Policena, que foi assassinada por Pirro. Policena, ela foi uma troiana e ela teria até conquistado o coração de Aquiles. Depois da morte do Heitor, o Aquiles ficou encantado com essa Policena. Ela era filha do rei Príamo, que era o rei de Troia, com a rainha Écuba, ou seja, ela era irmã de Policena era irmã do Heitor, o irmão do príncipe Paris, e ela conseguiu cativar o coração do Aquiles. Mas depois, é dito que o Aquiles tinha um filho que se chamava Pirro, e ele veio e matou ela em vingança. Né? Então aqui, qual contra a linda moça policena, ou seja, assim como a linda policena, consolação extrema da mãe velha, ou seja, ela era a consolação única da mãe dela, que era a rainha Écuba. Imagine aí, era dito na Ilíada do Homero, né, que é a obra, é o épico do Homero que narra a história de Troia, que muitos dos filhos que a rainha Écuba teve com o rei Príamo morreram naquela guerra. Então ela devia estar muito triste, desolada, vendo vários filhos sendo mortos. Então a filha dela era a consolação dela. Porque a sombra de Aquiles a condena, com ferro duro Piro se aparelha, ou seja, a sombra de Aquiles, né? Que o filho de Aquiles, Pirro, a aparelha, ou seja, matou ela. Mas ela os olhos com que o ar serena, bem como um paciente mansa ovelha, na mísera mãe postos que endoidece, ao duro sacrifício se oferece. Ou seja, aqui a mãe dela enlouqueceu, né? Ao ver a filha ser executada. É dito que ela foi executada no túmulo de Aquiles. E aí a rainha Écuba enlouqueceu. É isso que Camões coloca pra gente. Ou seja, essa estrofe aqui é uma comparação, né? Ele tá comparando o assassinato da Policena com a de Inês, né? Tais contra Inês os brutos matadores no colo de Alabastro, que sustinha as obras com que o amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. Aqui, né? É uma forma poética de dizer. Assim como Policena foi executada por causa do amor, afinal, ela cativou o amor de Aquiles, e os gregos foram e mataram ela como castigo por causa disso. A Inês também foi morta por causa do amor. No colo do alabastro, ou seja, os matadores. O colo do alabastro é o colo aqui, né? O alabastro, para quem não sabe, é um objeto que é como se fosse um cálice. Geralmente é para sustentar alguma coisa. Então, o pescoço é aquilo que sustenta a cabeça. Então, aqui é uma forma poética de dizer que eles esfaquearam ela bem aqui no colo, no pescoço. O pescoço que sustinha
As obras com que o amor matou de amores, aquele que depois fez sair. Ou seja, o alabastro, o pescoço dela que mantinha aquilo que fez com que o príncipe se apaixonasse. Que era a face dela, o pescoço, o rosto. O pescoço sustinha a cabeça, o rosto dela, né? Então imagina aí. A Inês de Castro é belíssima. A sua beleza, ou seja, o rosto dela, encantou e fez com que o príncipe se apaixonasse, né? Amor matou de amores, ou seja, imaginem aí o príncipe ali e vem o deus amor, o deus cupido com seu arquinho, com sua flechinha, pim, atinge o coração do príncipe e faz com que ele se apaixone por ela. Então, é bem ali onde os assassinos de Inês de Castro esfaquearam ela com suas espadas. As espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regados tinha se escarniçavam férvidos e irosos no futuro castigo não cuidosos. Aqui, né? Eles esfaqueavam ela várias vezes, né? Se escarniçavam fervidos e irosos. Aqui Camões ele altera uma ordem, deixa a ordem do texto meio confusa, mas as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regados tinha, né? As brancas flores se referia às bochechas, né? Os olhos regam as bochechas. Imagina aí, a nossa lágrima escorre e vai aqui para as bochechas. Então, aqui é uma forma de poética de se referir que o sangue dela se espalhou e banhou as bochechas dela. Bochechas essas que eram banhadas pelos seus olhos. E assim se escarniçavam, né? Os fervidosos no futuro castigo não cuidosos. Eles, né? O que quer dizer isso no futuro castigo não cuidosos? Que futuramente os assassinos de Inês de Castro viriam a ser castigados, né? Futuramente. A gente vai ver isso. Então aqui, na 132ª, a gente vê o assassinato da pobre Inês. Bem puderas, ó sol, das vistas destes teus raios apartar daquele dia, como da vessa mesa de Tietes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Aqui é uma forma poética de Camões dizer que o sol, neste dia, bem que poderia virar sua face e não iluminar esse dia horrível, esse terrível dia. Assim como ele fez quando da ceva mesa Tietes, quando os filhos por a mão de Atreu comia. Aqui, né? Camões está comparando esse evento terrível, que é o assassinato de Inês de Castro, com um evento terrível que foi quando esse personagem aqui, Tietes, ele foi enganado pelo seu irmão Atreu e ele acabou banqueteando-se com seus próprios filhos. É dito que o Atreu, que quis se vingar do seu irmão, aparentemente o Tietes tinha se envolvido com com a esposa de Atreu e ele se vingou. O que ele fez? Ele matou os filhos do Tietes e mandou fazer um banquete e deu para ele comer. Daí depois ele falou, tá vendo esse banquete? São os seus filhos que você tá comendo. Você se vingou assim. Esse dia foi tão terrível que é dito que o sol virou sua face, né? Teus raios apartaram aquele dia, tal qual no dia que Tietes devorou seus próprios filhos. Aqui Camões mencionando, né, esse dia terrível que foi a morte de Inês de Castro. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria, ou seja, né, aqui é uma referência aos vales ali da região do Mondego, que ouviam a voz de Inês de Castro quando ela estava viva. Se a gente relembrar e voltar aqui nas primeiras estrofes, é dito que ela estava ali no exílio e ela ficava falando, gritando o nome do... Por estar com saudade de Pedro, ela ficava falando o nome dele para as ervas, para os montes. Então, ó vales que ouviram as palavras de Inês. Né? Ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria o nome do teu Pedro, lhe ouvistes por muito grande espaço a repetir. Ou seja, é dito que os vales continuaram repetindo o nome de Pedro após a morte dela, né? E lamentando, né? Eles que ouviram o sofrimento dela. Assim como a Bonina, que cortada antes do tempo foi, cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada. Aqui Camões compara o corpo morto de Inês de Castro com o corpinho de uma planta, né? Bonina, que é uma flor, é um tipo de flor. Então ele fala só, imaginem que uma flor estava ali bela no campo e então foi cortada pelas mãos lascivas de uma criança que quis levar ela para uma capela. E aí a cor, essa planta, o cheiro traz perdido a cor murchada. Essa planta, ao ser cortada por essa menina, começa a perder a sua cor e o seu cheiro, o seu perfume de planta. Então ele está comparando, vai comparar isso, essa planta que morre com o corpo de Inês de Castro. Então, assim como a Bonina, ou seja, assim como essa planta, que cortada antes do tempo foi cândida e bela, ou seja, ela nem estava pronta para ser cortada, mas ela foi cortada antes da hora, sendo das mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, né? Ou seja, pegou e levou para uma capela. Tal está morta a pálida donzela, secas no rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Ou seja, tá assim como essa planta que antes da hora foi tirada e já
foi cortada e já está murcha e sem perfume, assim está o corpo da pobre Neide Castro, né? Pálido. Ali. Vamos ler de novo aqui. Tal está morta a pálida donzela, seca dos rostos rosas. As rosas também aqui, as bochechas chosadas agora estão secas, né? Estão chupadas assim, é o cadáver da coitada. E perdida a branca e viva cor com a doce vida, ou seja, aquela beleza dela, aquela cor bela que ela tinha, já se perdeu. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo choraram memorando, ou seja, dito que as mulheres ali do Mondego, acho que também pode se referir às ninfas que habitavam ali, mas as damas todas choraram com essa morte terrível, né? Como Inês ficou por ali, quem conhecia ela lamentou por muito tempo. Ou seja, a gente imagina aí as pessoas chorando, os portugueses, as pessoas que ficaram comovidas com essa morte. E por esta memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. É dito que as lágrimas de Inês de Castro, ou também as lágrimas das pessoas que choraram por ela, foram tamanhas que criaram uma fonte. Hoje existe lá em Portugal, até hoje existe essa fonte, né? Até que é conhecida dos amores de Inês, essa fonte, né? Que é a fonte de namorados ali. Que é dito que ali que a água daquelas fontes são as lágrimas da Inês e das pessoas, das damas que choraram por ela. Ou seja, tamanho sofrimento pela morte de Inês de Castro que surgiu uma fonte ali. Foi criada uma fonte com aquelas lágrimas. O nome lhe puseram que ainda dura dos amores de Inês que ali passaram. Ou seja, né, na época de Camões, ele escreve aqui, ele está escrevendo os Lusíadas ali no século XVI. E Inês de Castro morreu ali no século XIV. Isso, né? Que a Batalha de Salado aconteceu no século XIV. Ou seja, daquela época até a época de Camões ainda existe essa fonte, né? E que chama dos amores de Inês. Vede que fresca a fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome os amores, né? Os amores. Né? O nome da fonte também é os amores. E a água dessa fonte são as lágrimas, né? Do sofrimento da morte de Inês de Castro. Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que, tomando do reino a governança, tomou dos fugidos homicidas. Ou seja, passou um tempo, né? O rei, após a morte de Inês, o rei Afonso IV, que ordenou o assassinato dela, veio a falecer, o monarca. E quem assume o reino? O filho dele, Pedro I, que era o amante, marido de Inês de Castro. Né? Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais, ou seja, quando em tomando do reino a governança, ou seja, quando ele assume e começa a governar o rei, ele logo cuida de se vingar dos assassinos de Inês de Castro, né? Tomou dos fugitivos homicidas, né? É dito que quando o rei Afonso IV morre, os envolvidos no assassinato dela, os assassinos fogem de Portugal, né? Para não serem assassinados. O príncipe Pedro ia querer se vingar, então eles tentaram fugir. Então o príncipe Pedro, então agora rei Pedro, ele começa a preparar a vingança deles. Do outro Pedro Cruíssimo os alcança, ou seja, com a ajuda de um outro Pedro, ele os alcança. O outro Pedro era um rei de Castela, tinha um rei de Castela que também se chamava Pedro. E com a ajuda do rei de Castela, o rei Pedro de Portugal captura esses assassinos. Que ambos, inimigos das humanas vidas, o concerto fizeram duro e injusto, que com Lépido e Antônio fez Augusto. Ou seja, né, ele se vinga ali, assim como contra Antônio e Lépido, né, e fez Augusto. Aqui é uma referência a esses três generais romanos que grandes importantes políticos do final da República, né? Para quem lembra aí das aulas de história, esses são os três personagens do segundo triunvirato romano. O primeiro foi entre Júlio César, Pompeu Magno e Crasso. Eu tô com memória boa. Tem um vídeo anterior atrás que eu não me lembrei. Mas o primeiro triunvirato é desses três. E o segundo é entre Augusto, que veio a se tornar Augusto, mas que era Otaviano César, que era um sobrinho do Júlio César, que veio se tornar herdeiro dele quando o César morreu, e Marco Antônio e Lépido, né? Eles que venceram aí os assassinos de Júlio César. Então aqui essa comparação, né? O príncipe Pedro, o rei Pedro se vinga dos assassinos, assim como o Lépido, Antônio e Augusto fizeram ao se vingarem dos assassinos de César. A gente pode interpretar dessa forma. Este castigador foi rigoroso de latrocínios, mortes e adultérios. Ou seja, o reinado do rei Pedro foi marcado por uma série, por ser rigoroso com assassinos. Né? Ele aplicou a justiça da forma mais dura possível. Fazeram nos maus cruezas, fero iroso, eram seus mais certos refrigérios, ou seja, né? Imagina aí, ele perdeu a primeira esposa, ele se apaixonou por Inês de Castro e vê-la ser assassinada. Então ele não deve ter sido um homem lá muito feliz. Então
Fero e Iroso eram seus mais certos refrigerantes, ou seja, matar, executar os bandidos era o que agradava a ele, né? Devia ser a única coisa que fazia ele se sentir bem. As cidades guardando o justiçoso de todos soberbos vitupérios, mais ladrões castigando a morte deu, que o vagabundo Alcides ou Teseu. Ou seja, ele matou mais pessoas, muitos bandidos, matou muitos deles. Mais ladrões castigando a morte deu, que o vagabundo Alcides ou Teseu. O vagabundo Alcides é Hércules, né? Alcides é um nome português de Hércules. E Teseu, né? Teseu é um outro personagem aí da mitologia greco-romana, né? É dito que eles mataram muitas pessoas, castigaram muitos malfeitores, mas o rei Pedro castigou ainda mais. É isso que está dizendo aqui, né? Do justo e duro Pedro nasce o brando, vede da natureza ao desconcerto, ou seja, aqui, né? Vede a natureza ao desconcerto, ou seja, observemos, né? Que Camões dizendo, Vasco da Gama dizendo, Camões por meio de Vasco da Gama dizendo, vejam como a natureza é inconstante e imprevisível. De um monarca duro e rigoroso e um tanto cruel, nasceu o filho dele, que eu até anotei aqui, o rei Fernando I, né? Ou seja, o herdeiro do rei Pedro I foi o Fernando I, que, ao contrário do pai, foi brando, remisso e sem cuidado algum, Fernando, né? Ou seja, ele foi um péssimo, a gente vai ver, ele foi um monarca muito ruim, ele administrou o reino de uma forma terrível, e isso acabou levando uma série de conflitos, a gente vai ver aí, que é o que marca aí o próximo canto, a gente está terminando aqui o terceiro, mas o que marca o quarto canto da obra são os problemas que estavam ocorrendo ali em Portugal, que quase levaram os portugueses a serem conquistados pelo reino de Castela. Aqui, né? Remisse sei cuidado algum Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto, que vindo o castelhano devastando, as terras sem defesa esteve perto, de destruir seu reino totalmente, que um fraco rei faz fraca forte gente, ou seja, né, o reinado dele foi tão ruim que o reino de Castela começou a exercer poder e fazer várias investidas ali, conquistar várias terras, a fazer vários ataques. E esteve perto de destruir totalmente o reino, né? Ou seja, o reino de Portugal quase foi se destruído. Que um fraco rei faz fraca forte gente, ou seja, aqui Camões coloca que um rei fraco torna o seu povo fraco. Bem interessante que eu tô lendo os Analectos de Confúcio aqui, tá até aqui do lado. Aqui, ó. Os Analectos de Confúcio. E diz que para um povo ser bom, o rei tem que ser bom. Ou seja, a atitude do monarca depende do rei, né? Se o rei for bondoso, Confúcio falou que os alunos de Confúcio perguntam o que precisa para fazer um povo ser bom? Bom, você tem que colocar um rei bom ali. E as atitudes boas dele, se ele for benevolente, como disse Confúcio, o povo será benevolente. Então aqui, Camões conversando com Confúcio. Né? Um rei fraco gera um povo fraco. Se o rei for forte, como a gente vê aqui na história de Portugal, o povo vai ser forte também. Ou foi castigo claro do pecado de tirar Leonor, seu marido, e casar-se com ela, de enlevado, num falso parecer mal entendido. Aqui Camões coloca que talvez Portugal tenha sofrido, né, como castigo, né? Afinal, o seu rei, ele acabou se casando com Leonor. É dito que esse rei Fernando, sendo um rei que fazia o que queria, era um péssimo monarca, ele foi e tomou a esposa do rei de Castela para si e casou com ela. Isso talvez a série de problemas que a gente vai ver que Portugal teve ali após a morte do rei Pedro I, talvez tenha sido causa disso. Ou foi porque o coração sujeito e dado ao vício vil de quem se viu rendido, mole se fez e fraco. Ou seja, né? Talvez aqui, né? Tá dizendo não só que o rei não sofreu por causa desse castigo, mas talvez o rei Fernando foi um monarca ruim porque ele tenha roubado a esposa dele. Aqui a gente pode entender o quê? Que durante o reinado do Pedro I, teve esse reinado duro e rígido com os bandidos. Mas ele talvez não tenha cuidado direito do filho dele, deixou o filho dele ao léu. Que esse filho, se eu não me engano, ele nem é filho dele com a Inês, é filho com uma outra esposa, então ele nem deve ter gostado tanto desse filho. Então esse filho meio que foi fazer um monte de burrada. As burradas cobraram seu preço no reinado dele. Né? Ou foi que o coração sujeito e dado ao vício vil de quem se viu rendido, mole fez e fraco, ou seja, né? Talvez ele tenha sido também um rei fraco porque ele era entregue aos vícios, aos prazeres. Então, Camões enfatiza isso em vários momentos, né? Ele cita a gente viu um outro reino que acho que foi o Sancho II, se eu não me engano. A gente viu nos nossos vídeos anteriores que ele era entregue aos prazeres também e jogou levou Portugal à ruína.
E bem parece que um baixo amor os fortes enfraquece. Aqui falando, né, como que o amor, como é que os prazeres, o baixo amor são os prazeres da carne, os vícios, né, eles conseguem enfraquecer as pessoas. De pecado tiveram sempre a pena muitos, que a Deus o quis e permitiu. E aqui agora, né, Camões vai estar comparando aí comparando aí os erros do rei Fernando, que por causa do amor, por causa dos prazeres, quase levou Portugal à ruína, com outros personagens do passado que causaram grandes problemas por causa de suas paixões. Do pecado tiveram sempre a pena muitos, que a Deus o quis e permitiu. Ou seja, aqui o pecado dos prazeres corrompeu muitos homens. Não? A gente bem foi algo que Deus permitiu. Pra quem até, relembrando o que o padre falou na missa de domingo, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22, que é uma quarta-feira. No domingo o padre comenta que a igreja ensina que Deus permite que o homem faça os seus pecados. É uma escolha dele. Então aqui Deus permite que, ele dá a opção, né, dá a liberdade, o livre-arbítrio para que os homens cometam seus erros. Aqui a gente vai ver alguns personagens que se deixaram entregar esses pecados. Terminando aqui a terceiro canto. Os que foram roubar a bela Helena, e com Ápio também e Tarquínio viu, aqui é uma referência a Helena de Troia, né? Para quem conhece a Guerra de Troia, o príncipe Paris roubou a esposa do rei grego, o rei de Esparta, que era Menelau, e por isso esse roubo causou uma grande guerra, né? Ápio também e Tarquínio, ou seja, outros dois personagens que causaram grandes danos por causa das paixões. Pior, por quem Davi santo se condena, ou seja, porque o santo Davi se condenou, né? O Davi é dito que ele, por causa de uma mulher, né? Ele teve a sua ruína por causa de uma mulher, teve seus sofrimento foi causado por causa de uma mulher, por causa dos seus prazeres. Ou quem a tribo ilustre destruiu de Benjamim, outra referência histórica, né? A destruição da tribo de Benjamim. Bem claro no ensina por Sarra Faraó e Siquim por Dina, ou seja, né? Esse dito que esse faraó acabou um faraó teve grandes problemas por se apaixonar por uma escrava, para Sarra. E Siquém por Dina, outros personagens aí da antiguidade que é dito que sofreram por causa disso. E pois seus peitos fortes enfraquecem em consenso amor desatinado, bem o filho de Alquimena se parece quando em Ônfale andava transtornado. Ou seja, agora uma referência mitológica aqui também, né? Aqui, peito forte enfraquece por causa de um inconsenso amor, ou seja, né, o amor consegue enfraquecer uma pessoa muito forte, ou seja, os vícios, tanto a paixão também, elas conseguem desvirtuar um homem mesmo ele sendo muito muito forte, ou seja, né, o problema aí que os vícios causam. Como bem no filho de Alquimena se parece quando em Ônfale andava transformado, ou seja, aqui é uma referência quando o filho de Alquimena, Hércules, né, segunda referência de Hércules hoje, né, a gente viu ali o Alcides. Aqui é uma forma poética de se referir a Hércules, né, o filho de Alquimena. Quando em Ônfale andava transformado. É dito que o Hércules ele estava como escravo e ele se apaixonou por essa Ônfale aqui. De Marco Antônio a fama se escurece, como por ser tanto a Cleópatra afeiçoado, ou seja, né, a fama do general Marco Antônio, mais uma vez sendo citado, a gente viu ele sendo citado há umas estrofes atrás, mas aqui o general Marco Antônio, o final da vida dele é marcado de uma forma negativa, né? A história relembra Marco Antônio de uma forma negativa porque ele traiu Roma pelo seu amor à rainha Cleópatra, a egípcia Cleópatra, né? A fama se escurece com tanto a Cleópatra afeiçoado, né? Ou seja, ele alcançou a ruína, assim como o príncipe, o então rei Fernando, causou ruína por causa de seu amor, assim como o Marco Antônio causou ruína com o seu amor a Cleópatra. Tu também, Peno Próspero, o sentiste depois que uma moça viu na Pulha... uma moça viu na Pulha Vista, né? Viu, né, de ver, aqui, viu com L. Uma vilanesca moça aqui. É uma referência quando... Esse Peno, que é Aníbal Barca, né? É dito que na história ele quase ficou louco quando ele se apaixonou por uma moça de Apulia. Mas quem pode livrar-se porventura dos laços que o amor arma brandamente entre rosas e neve humana pura, que ouro e o alabastro transparente? Ou seja, aqui Camões fazendo umas perguntas, né? Apesar de nas estrofes anteriores ele ter comentado a ruína que o amor causou, ele também fala, né? Mas quem pode resistir ao amor, né? Dos laços que o amor arma brandamente, ou seja, quem pode se livrar dos laços que o amor atina? Entre rosas e neve humana brancamente, ou seja, as rosas, né, são as bochechas e a neve é pálida, ou seja, quem não se apaixona se apaixona por uma mulher e não vai fazer cagada. É isso que está dizendo, né? Afinal, esses homens aqui que a gente viu citado, essas várias citações, são homens que se apaixonaram por mulheres e fizeram besteira, né? Mas
Camões dizendo que quem não faria uma besteira por causa de uma mulher? O ouro e o alabastro transparente, né? A pele dela. Quem de uma peregrina formosura, de um vulto de medusa propriamente, que o coração converte e tem preso em pedra não ou em desejo aceso? Aqui é uma pergunta, é meio confuso isso, mas quem consegue se livrar de uma formosa mulher que, tendo o coração em pedra, que consegue amolecer um coração transformado em pedra? Né? Aqui, de medusa propriamente, que o coração converte, ou seja, uma mulher que consegue converter um coração que foi transformado em pedra por medusa. Para quem não sabe, Medusa é uma criatura da mitologia da mitologia grega que transformava as pessoas em pedra, né? Ela tinha quem olhasse para ela era transformada em pedra. Então, aqui a Medusa é uma referência a isso, a um coração petrificado, né? Mas a Camões coloca que uma mulher consegue amolecer até um coração mais duro e rígido. Em pedra não, mas em desejo aceso. Ou seja, quem pode se livrar do amor sendo quando uma mulher consegue amolecer o coração de um homem? A última estrofe aqui do terceiro canto, finalmente estamos terminando, quase 1 hora de vida. Quem viu um lugar seguro, um gesto brando, uma suave angélica excelência, que em si está sempre das almas transformando, que tivesse contra ela resistência, ou seja, quem pode resistir ao amor, quem pode resistir às feições de uma mulher? Né? Uma suave angélica excelência, um gesto brando, um olhar seguro, aqui eu lendo a estrofe de cima para baixo, né? Quem consegue resistir a isso? Desculpado por certo está Fernando, por quem tem do amor experiência. Ou seja, quem ao nós vermos aqui a história de Fernando e como ele causou tantos problemas ao se apaixonar pela mulher, lembrando aqui como eu comentei na estrofe anterior, ele foi e pegou a mulher de um outro rei e casou com ela, né? Quem? A Camões coloca: para quem tem amor e experiência, ou seja, quem já viveu amor, certamente perdoará Fernando por seus erros. Mas, antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado eu julgaria. Mas também aqueles que já se livraram dessa fantasia, ou seja, quem já se viu livre do amor, provavelmente vai querer julgar ele de uma forma mais pesada ainda, ou seja, por muito mais culpado eu julgaria. Ou seja, né? Os apaixonados perdoariam o rei Fernando, mas aqueles que já se livraram da paixão o condenariam ainda mais. Né? E assim, Camões termina aqui a terceira estrofe dos Lusíadas. Finalmente, né, pessoal? Mais uma estrofe aí, terminando a nossa leitura ali. Pedir para vocês estarem deixando um like nesse vídeo, se possível comentar e compartilhando aí nas redes sociais, compartilhar aí com os amigos de vocês esses meus vídeos aqui. Eu tô aqui fazendo essa série de vídeos aqui, nesse esforço para estar comentando aí a obra aqui, Os Lusíadas de Camões. Pedir para vocês se inscreverem para estar acompanhando nos próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai continuar lendo aqui vai começar a ler o quarto canto e a gente vai ver as consequências dos erros aqui do rei Fernando, né? Ou seja, o amor dele, o casamento dele com uma castelhana que levou, né? A gente vai ver aí a interferência que o reino de Castela começa a fazer em Portugal, tentando assumir o controle deste reino. Então aí não deixem de estar acompanhando nossos próximos vídeos. Tentem também assistir os vídeos anteriores para vocês estarem se situando melhor na nossa leitura, né? Eu terminei aqui com vocês nesse vídeo o terceiro canto, mas o primeiro e o segundo também estão ali disponíveis para vocês estarem lendo. Né? A sequência desses vídeos, pessoal, é a história de Portugal. Vasco da Gama tá ali em Melinde contando a história para o rei de Portugal. Quando ele terminar, ele chegar mais propriamente no reinado do rei Manuel, ali no final do século XV, 15º século, vão começar as aventuras marítimas. Então Camões também vai estar contando, por meio de Vasco da Gama, como que foi a partida da frota portuguesa e o resto da viagem até chegar ali em Melinde, né? Como a gente bem sabe, Camões não começou a narrar a viagem desde o começo, né? Ele vai contar uns detalhes da viagem antes. Mas então continua acompanhando. Eu vou pedir também para vocês estarem acompanhando, olhando aqui na descrição do vídeo, um link que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. Um e-book por R$10. Por apenas R$10 vocês vão ter a obra digital dos Lusíadas, mas não só os Lusíadas, as estrofes, mas tudo bem comentado. Todas as estrofes, todos os cantos, tudo comentadinho. Como vocês bem percebem, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio os Lusíadas há alguns anos e aí vocês bem percebem, eu gaguejo em alguns termos, eu me enrolo em algumas coisas, às vezes eu esqueço. Então é muito difícil ler essa obra, afinal é a maior obra da língua portuguesa. E Camões está contando um épico da forma mais elevada possível. Então ele cita divindades, ele cita personagens da antiguidade, locais, situações. Então ter um manual para ler os Lusíadas é fundamental. Né? Então por isso eu estou oferecendo esse infoproduto aí por apenas R$10, ou seja, está quase de graça. Vocês vão estar obtendo aí os Lusíadas todo comentado, tudo bem explicado para facilitar a leitura de vocês.
tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Tá bom, pessoal? Então não deixe de acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou estar continuando aqui lendo os Lusíadas para vocês. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.